Essa imagem que circulou nas redes sociais comparou o crescimento do Produto Interno Bruto do Estado de São Paulo com o crescimento do Produto Interno Bruto Nacional no primeiro trimestre de 2024. A conclusão que a gente tira ao olhar para essa imagem é que o PIB paulista cresceu mais do que o PIB do Brasil, mas isso é mentira. Vamos olhar essa imagem com calma. Aqui em cima temos a palavra PIBão ao lado da seguinte manchete da revista Veja. PIB de São Paulo cresce quase 2% no primeiro trimestre, segundo o SEAD. Embaixo temos a palavra PIBinho, acompanhada de uma manchete do jornal Folha de São Paulo que diz o seguinte: PIB do Brasil cresce 0,8% no primeiro trimestre de 2024. Sim, 2% é maior que 0,8%. No entanto, a gente não pode comparar essas duas porcentagens porque elas foram obtidas de formas diferentes. Como que eu sei isso? Porque eu li as duas matérias que são citadas na imagem. No texto da revista Veja está escrito: o Produto Interno Bruto, PIB, do Estado de São Paulo cresceu 1,9% entre janeiro e março de 2024, quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Ou seja, quando comparado com janeiro a março de 2023. No texto da Folha de São Paulo diz o seguinte: o PIB, Produto Interno Bruto, do Brasil avançou 0,8% em relação ao trimestre anterior, ou seja, em relação a outubro a dezembro de 2023. Ao ler as notícias, fica nítido que uma percentagem foi obtida levando em consideração o intervalo de um ano, enquanto a outra percentagem foi obtida considerando o intervalo de alguns meses. Como as escalas de tempo são diferentes, essas duas percentagens elas não são comparáveis. Como que a gente conserta essa imagem? Comparando porcentagens que têm a mesma perspectiva de tempo. Vamos olhar primeiro para São Paulo. No primeiro trimestre de 2024, o PIB do estado cresceu 1,9% com relação ao mesmo período do ano anterior, ou seja, janeiro a março de 2023. E cresceu 0,4% em relação ao trimestre anterior, ou seja, outubro a dezembro de 2023. Agora vamos olhar para o Brasil. No primeiro trimestre de 2024, o PIB nacional cresceu 2,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, janeiro a março de 2023, e cresceu 0,8% em relação ao trimestre anterior, outubro a dezembro de 2023. Ao comparar o PIB paulista com o nacional, levando em consideração a mesma escala de tempo, a gente descobre que o PIB do Brasil cresceu mais do que o PIB do estado de São Paulo nos dois cenários, tanto levando em consideração o mesmo período do ano anterior, quanto em relação ao trimestre anterior. Cuidado com conteúdos que comparam números. Procure entender a origem dos dados e saber se eles são de mesma natureza, ou seja, comparáveis entre si. Nesse caso, o que a gente precisou fazer foi meramente ler as notícias jornalísticas para descobrir que essa imagem é enganosa. Tome cuidado com imagens forjadas. Verifique antes de repassar. Essa é uma das dicas da campanha Nosso Lado é o da Informação.